Oi, galera, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser voltada para argumentação. A gente vai relembrar um pouco a questão da estrutura da redação. A gente já teve a oportunidade de estudar um pouco disso em outras aulas, inclusive tivemos uma aula específica de monitoria sobre a introdução. Mas a gente vai voltar um pouco para relembrar e depois nos debruçar um pouco sobre os parágrafos de desenvolvimento, que são aqueles que contam mais com a argumentação e que tem mais volume dentro da redação. Então, galera, aqui do lado na tela a gente tem um esqueminha de como é o esqueleto de uma redação, de como é a sua estrutura. E a gente percebe que ela é dividida em três partes, na verdade, né? A primeira é a introdução, a segunda parte é o desenvolvimento e a terceira parte é a conclusão. Sendo que aqui no nosso esquema eles estão divididos por parágrafos. Então, a introdução no primeiro parágrafo, o desenvolvimento no segundo e no terceiro parágrafo e a conclusão no quarto parágrafo. Falando um pouco sobre a proporção da redação, em um texto que tem uma média de 30 linhas, que é a proposta do Enem, a gente pode perceber que existe uma média de umas 5 linhas para cada parágrafo, sendo que essa média ela vai se alterando de acordo com a necessidade de cada texto. Geralmente, o parágrafo de introdução, ele é um parágrafo um pouco menor que os demais, então ele conta com 4, 5 linhas, geralmente, e ele vem trazer o seu ponto de vista sobre a temática que está sendo apresentada. Então, quais são os elementos principais que a gente vai ter ali no parágrafo de introdução? Uma contextualização daquele assunto, a apresentação do tema para a pessoa que está lendo, para ela entender qual é a relevância dessa discussão e o seu ponto de vista sobre aquela redação. Então, ali naquele primeiro parágrafo é como você vai apresentar o que você acha daquilo, né? Qual é o ponto de partida sobre o qual você acha que essa discussão tem que se desenvolver. E os parágrafos de desenvolvimento, eles têm um pouco mais de flexibilidade. Geralmente, eles são os parágrafos que têm mais conteúdo, justamente por essa questão de ser uma dissertação argumentativa. Então, como eles carregam um argumento, eles têm um impacto e uma função muito grande de convencimento do seu interlocutor, né? E aqui na nossa proposta aqui da estrutura, do esqueleto, ele colocou 2 parágrafos de desenvolvimento, sendo que esse realmente é o ideal para uma redação do Enem, né? Para que você possa fazer um argumento bem construído, que ele tenha bastante conteúdo e que ao mesmo tempo sua redação seja versátil, né? Tendo mais de um parágrafo, ou seja, tendo mais de uma argumentação. Não necessariamente a redação ela precisa ter apenas 2 parágrafos de desenvolvimento. Você pode sim dividir a sua parte de desenvolvimento em 3 parágrafos. O ideal é que cada parágrafo ele vai contemplar um argumento. Então, quando você faz, por exemplo, 3 parágrafos de desenvolvimento, isso é porque você tem 3 argumentos diferentes para exemplificar aquela sua ideia, aquele seu ponto de vista. Então, a quantidade de parágrafos ali no desenvolvimento, ele vai partir da quantidade de argumentos que você tem. E aí, cada parágrafo, ele tem que conter o argumento todo, completo, com a função de convencimento do seu interlocutor, do seu ponto de vista, né? E o parágrafo de conclusão, ele é o parágrafo que na redação do Enem traz as propostas de intervenção. Então, ele faz uma relação com os parágrafos de argumentação para a gente então dizer como que a gente vai mudar essa problemática que está sendo apresentada. O parágrafo de conclusão, ele costuma ser um parágrafo mais compridinho também, justamente porque ele vai dialogar tanto com o primeiro quanto com o segundo ou terceiro parágrafo de argumentação. Então, para cada argumento que você apresentou ali, para cada fator que você destacou como importante dentro desse assunto, você vai apresentar então uma solução para aquela problemática. Partindo desse modelo de estrutura que a gente acabou de analisar para a redação e também dos elementos que a gente já falou que compõem a nossa introdução, a gente parte então para discutir os parágrafos de desenvolvimento do texto, como que eles devem ser feitos e o que eles querem, o que eles propõem.
A gente já falou um pouco sobre como esses parágrafos eles têm esse caráter argumentativo. E o argumento ele tem justamente essa função de convencer o outro do seu ponto de vista, de mostrar o porquê que o seu ponto de vista é válido, porquê que seu ponto de vista é verdadeiro. Então, lá no primeiro parágrafo que a gente tinha a introdução, a gente estava apresentando qual é o problema, o que a gente acha que é o centro daquela problemática. E agora, nos parágrafos de desenvolvimento, a gente vai estar falando o porquê aquilo é um problema. Então, escolhendo um porquê, né, para apresentar nesse parágrafo de desenvolvimento, no seu primeiro parágrafo argumentativo, você vai iniciar então esse convencimento. E aí, logo nos vem aquele questionamento de o que é o argumento. E quando a gente vai fazer essa pesquisa, uma das primeiras respostas que nos é dada é de que o argumento ele é um raciocínio que ele conduz a uma dedução. Ou seja, ele é um raciocínio que nos leva a uma conclusão, que nos leva a uma descoberta, que nos leva a uma resposta, a uma certeza. Então, o argumento, ele parte de um questionamento contrário àquilo, né? A segunda explicação que a gente tem em relação ao argumento é que ele é uma afirmação acompanhada de uma justificativa. Ou seja, existe uma resposta que você dá a essa contestação prévia e essa resposta ela é acompanhada de outros dados que vão validá-la. E a terceira explicação que a gente vê muito comum em relação ao argumento é justamente que é uma contraposição de afirmações opostas. Ou seja, o argumento ele leva com ele a ideia de que existe um contra-argumento, de que existe a afirmação e a contra-afirmação, né? De que, apesar de você estar defendendo certo posicionamento, existe um posicionamento contrário ao seu. Então, não basta apenas ter a afirmação, porque já existe a contra-afirmação. Então, além da afirmação, também tem que ter outros fatos, outras frases que demonstrem que essa afirmação é mais válida do que a sua contra-afirmação. É claro, gente, que quando a gente está lá fazendo a nossa redação, essa contra-afirmação da qual a gente está falando, essa contraposição que o argumento carrega com si, ele não vai se fazer presente ali de forma material, então não vai estar em nenhum lugar a contra-afirmação do seu argumento, né? Mas a gente coloca essa contra-afirmação na nossa cabeça de forma como um exercício para o desenvolvimento do nosso argumento, né? Porque a gente sabe que a gente está defendendo algo que na prática não é dessa forma, ou que muitas pessoas não concordam com aquilo, ou que muitas pessoas não acham que aquilo é necessário. Então é com esse intuito de que existe uma opinião contrária à nossa que a gente vai desenvolvendo o argumento. E aí, para nos ajudar a realizar esse argumento no nosso parágrafo, existe uma técnica bastante utilizada nas redações dissertativas argumentativas, que é o tópico frasal. Apesar dele ter esse nome complicado, ele nada mais é do que iniciar o seu parágrafo com uma frase de afirmação, que essa frase, ela é a sua opinião sobre aquele argumento. Então, essa frase é o que você acha, o seu argumento. Por exemplo, a gente está fazendo uma redação sobre a questão das mídias sociais. E aí, você tem um argumento de que a quantidade de tempo que as pessoas passam nas redes sociais, elas são prejudiciais porque interferem em outras tarefas. E então, você percebe que nessa afirmação que eu acabei de fazer, ela centraliza todo o meu argumento. Então, eu vou iniciar o parágrafo com essa afirmação, né? Então, eu afirmo isso. E aí, depois, eu vou trazer fatos que corroborem essa afirmação. Então, essa primeira afirmação, na verdade, ela é a nossa opinião. Ela é o núcleo da nossa opinião enquanto argumento. Então, para a gente entender um pouco melhor essa separação entre a afirmação, opinião e o fato, justificativa, que a gente faz nesse modelo de tópico frasal, é importante a gente entender qual que é a diferença entre um fato
e uma opinião. Então, o fato é aquela frase que informa um acontecimento. E a opinião é uma frase que interpreta o acontecimento. Ou seja, o fato, ele vai estar mais ligado a um conceito absoluto. E a opinião, ela vai estar mais ligada a um conceito relativo. O que é um conceito absoluto? Um conceito absoluto é algo que é verdade ou falso, verdadeiro ou falso. Por exemplo, a mulher é mortal. Isso ou é verdade ou é mentira. Independente do observador, isso vai ser uma verdade. Então, isso é um conceito absoluto. Agora, a mulher é bonita. É um conceito relativo, que pode ser ou verdade ou mentira. Tanto pode ser verdade que a mulher é bonita, como pode não ser. E isso vai depender também, muitas vezes, de quem está observando aquela imagem. Então, o fato, ele tem muito mais a ver com o conceito absoluto e o conceito relativo está mais ligado à opinião. Então, a opinião, para finalizar, a opinião, ela interpreta o que aconteceu e o fato, ele só informa o que aconteceu. Para dar uma perspectiva melhor sobre a diferenciação entre a opinião e o fato, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, lendo um artigo. E ele diz o seguinte, ó. Uma pesquisa com cerca de 1,8 milhões de pessoas também revelou que o tempo passado nas redes sociais permaneceu o mesmo ou diminuiu em quase metade dos países. A gente pode perceber aqui que ele está fazendo uma narrativa de algo que aconteceu. E aí ele continua. O Global Web Index diz que os dados apontam que muitas pessoas estão tendo uma melhor percepção do tempo que passam diante das telas. Nessa segunda frase, ele já expressa uma opinião. Ele pega um dado, um fato que aconteceu, uma narrativa que ele teve acesso, e aí ele faz uma análise do nexo causal, como que isso influenciou no comportamento das pessoas, ou como que o comportamento das pessoas influenciou nesse dado. Então aqui a gente percebe que existe a formação da opinião e que ela é muito mais distante de uma narrativa do que quando a gente expressa o fato. Para nos ajudar a realizar esse argumento, existe uma técnica que é bastante utilizada nas redações dissertativas argumentativas, que é o tópico frasal. Apesar desse nome, ela não é nada de complicado. Nada mais é do que você iniciar a estrutura do seu parágrafo com uma frase de afirmação e após essa frase você colocar os fatos, exemplos, estatísticas que corroborem com essa frase, que demonstrem o porquê que essa afirmação é verdadeira. Então, essa primeira frase, ela é justamente o objetivo que o seu argumento tem para convencer. Ela é a sua opinião e depois ela vai ser seguida desses fatos, desses fundamentos que demonstram que ela é sim verdadeira, que ela tem uma conexão com a vida real, que ela tem um fundamento. Essa sequenciazinha que a gente vê ali no parágrafo de argumentação, no parágrafo de desenvolvimento, ela pode ser resumida assim: afirmação, explicação, exemplificação e conclusão. A gente vê que ela tem uma estruturazinha parecida com a estrutura da redação como um todo, que é uma introduçãozinha ali, né, um início, que é a afirmação principal, depois uma justificativa, uma fundamentação, né, e depois essa conclusão que muitas vezes é um fechamento só, né, uma forma de juntar a sua justificativa com aquela sua primeira afirmação. Muitas vezes uma coisa simples, falando esses fatos, esses exemplos demonstram o impacto dessas horas dedicadas à rede social na vida das pessoas, ou o impacto negativo dessas horas dedicadas na vida das pessoas. Então, uma frasezinha de fechamento ali, que às vezes é necessário para fazer uma conexão entre a frase ali principal, inicial, e as outras frases que decorrem, que são as justificativas.
E uma provocação legal sobre a argumentação é a gente começar a refletir quando que a gente usa a argumentação no nosso dia a dia para começar a fazer isso de uma forma mais consciente, né? É claro que a gente está bastante acostumado a utilizar a argumentação pela via oral. A gente está tentando convencer aquele brother nosso a ir lá na casa da nossa irmã, entregar uma jaqueta que a gente pegou emprestado faz mó tempo, ela tá cobrando. E aí a gente fala, pô, você vai curtir, nem é tão longe assim, a gente vai conversando, vai ser bom, é bom que a gente faz um exercício físico. Pô, quando chegar lá, ela ainda fez um bolo da hora e tal. Ou então quando a gente tá tentando convencer a nossa mãe, deixa a gente ir naquele evento, voltar depois das 11. Poxa, mãe, é super tranquilo, é aqui pertinho de casa, vai um monte de gente, vai ser super seguro, que todo mundo vai estar voltando junto, você conhece toda a galera e tal. Então, na oralidade, a gente está mais acostumado a usar e muitas vezes a gente não percebe tanto quando a gente faz isso na forma escrita ou não faz tanto mesmo, né? Uma das formas que eu percebi que a gente pode utilizar para começar a exercitar um pouco no nosso dia a dia a argumentação é quando a gente faz avaliações em aplicativos, por exemplo, iFood ou Uber, ou até mesmo quando a gente vai em algum restaurante, algum lugar assim e entra lá no site depois para fazer a avaliação, né? E muitas vezes não basta só a gente dizer se foi bom ou ruim e colocar entre 1 e 5 estrelas. A gente também tem que dizer o porquê, o que aconteceu pra gente chegar naquela opinião. Então, quando a gente faz uma resenha assim, mais completinha, falando sobre o que a gente gostou, o que a gente não gostou, por que a gente acha que merece aquela nota, a gente pratica um pouco mais a nossa argumentação, né? Então é bem legal a gente pegar esse hábito. Isso também ajuda as outras pessoas que vão poder ter uma ideia melhor do que elas vão encontrar pela frente. Outra situação também que eu vejo é quando a gente tá tendo conversas no WhatsApp e muitas vezes quando a conversa começa a ficar um pouco mais difícil, a galera começa a mandar o áudio. E se a gente tá treinando a argumentação para a redação do Enem e a gente percebe que vai rolar um debate ali, uma argumentação, é bacana a gente manter no modo escrito. Outra forma também que eu vejo que acontece bastante essa interação argumentativa é no Facebook, quando algum colega nosso posta lá uma opinião que é divergente da nossa, e aí ele nos passa dos comentários e a gente vai lá e coloca o nosso ponto de vista oposto. E essa interação ela é bacana porque ela deixa bem claro essa interação entre o argumento e o contra-argumento, essa dinâmica, né? Até porque muitas vezes a pessoa pode ir lá e responder várias vezes e isso exige que você refine o seu argumento ou então que você procure novos fatos para embasar o seu ponto de vista. Então é uma prática bem legal, bem bacana, que é legal a gente reproduzir, claro que contanto que a gente aprenda a expressar a nossa opinião respeitando a opinião do outro. E aí, com relação ao respeito, né, na argumentação, acho que é legal a gente falar um pouco sobre as falácias também. Porque as falácias, elas são um argumento que ele parece válido, mas na verdade eles são argumentos enganadores. E alguns dos mais utilizados são, por exemplo, o ad hominem. Quando você está numa discussão com a pessoa e aí quando você apresenta um argumento muito difícil, ao invés da pessoa responder ao seu argumento, a pessoa responde diretamente a você te atacando por alguma característica que você tenha. Por exemplo, você está falando isso só porque você mora em Macaé. Você está falando isso só porque você é mulher. Você está falando isso só porque você gosta de Kung Fu. Então, por alguma característica sua, a pessoa desvia a conversa para criticar a sua característica pessoalmente e não aquele argumento que você tinha dado. Outro bem comum é o apelo à autoridade, né? Então você tá lá, por exemplo, com umas amigas conversando e falando, poxa, é tão importante a gente fazer a amamentação das crianças com leite materno o máximo de tempo possível, né? Porque é muito rico para elas e tal. E aí vem alguém e fala assim, mas eu fui no médico uma vez e ele falou que não precisa de nada disso. E aí, porque o médico é uma autoridade, né? O que essa pessoa fala tá acima do que todas as outras pessoas dizem ali naquele contexto. Então, muitas vezes, esse argumento da autoridade não é verdadeiro, né? E aí, existem vários tipos de falácia e o que eu indico a vocês é entrarem lá na página da Wikipédia sobre falácias, porque lá tem muitos tipos e é bem legal, é bem interessante. E é uma maneira bacana de a gente não cometer esse tipo de simulação no nosso discurso. É bem bacana. Entrem lá. Então é isso, gente.
Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar nos nossos meios de comunicação. E a gente ainda tem que discutir um pouquinho sobre a questão da conclusão que a gente vai fazer nos nossos próximos encontros. Vai ficar uma proposta de redação para vocês essa semana e até a próxima!